Esse projeto da Base Aeronaval do Amapá é um projeto que está ainda em atividade. Inclusive, eu estive recentemente dois bolsistas, né, de iniciação científica lá da Unifap, PIBIC e PROBIC, onde a gente conseguiu criar um site, né, falando sobre a base. Então, depois eu passo para você, né, esse site onde eu até me surpreendi, né, a quantidade de idas e vindas, né, a campo, e as publicações, o material que a gente conseguiu produzir, não só eu, como outros pesquisadores no estado e fora do estado. É muito rico, né, é uma coisa fantástica. Perfeito. E sobre a base a gente tem várias curiosidades. A gente estava falando aqui nos bastidores que o nosso colega Eduardo Leite também tem uma história familiar com a base, né? A minha avó também foi de lá, do município de Amapá, ela tem várias histórias também. Professor, algumas curiosidades, por exemplo, o Brasil entrou em guerra, digamos assim, declarou guerra oficialmente em 42, mas a base foi construída um ano antes, né? O senhor pode falar um pouquinho do contexto da guerra, para quem não sabe aqui no nosso estado, como que ocorreu? Bem, a questão é o seguinte: os Estados Unidos, a gente sabe que ele entrou na guerra em dezembro de 1941, quando os japoneses atacaram a base no Havaí de Pearl Harbor. Mas os Estados Unidos, desde 1939, né, quando em 1º de setembro de 1939, inicia-se a Segunda Guerra Mundial, no cenário na Europa, ele já vinha ajudando os aliados, né, os ingleses, né, fornecendo suprimentos, armamentos, combustível. E aí, o que acontece? Tínhamos a ação dos U-Boats, submarinos alemães, coisa que também eu pesquisei durante meu pós-doutoramento. Estive, inclusive, numa base lá em Bordeaux, na França, visitando um abrigo de submarinos, que é um bunker, né, de submarinos. Existem outras bases na costa oceânica da França, desses submarinos, e eles atuaram aqui no Amapá, inclusive. Fantástico isso. E o que acontece? Esses submarinos, eles acabaram afundando esses navios, né, mercantes, né, norte-americanos e ingleses também. Então, uma coisa que eu pesquisei durante meu pós-doutoramento, que agora que se começou a se divulgar, era até uma questão de segredo de guerra, eles não divulgavam os ataques à marinha de guerra norte-americana. Houve vários relatos depois, tem muitos registros, né, de afundamento de navios de guerra e também desses navios mercantes na costa dos Estados Unidos e não só na América do Norte, América Central, né, e no Mar Mediterrâneo. Então, essa é uma coisa que eles já estavam antevendo, quer dizer, prevendo, né? Por isso eles se prepararam. E aí construíram bases militares nesse estilo, essa daqui, aeronavais, não só no Pacífico, como no Atlântico, tá? Desde os Estados Unidos, América Central e América do Sul. Então, existe até hoje registros, e essas bases lá, né, nessas regiões, inclusive aqui no Amapá. Então, eles já estavam se preparando. Tanto é que, quando eles se envolveram na guerra, como você bem falou, né, o Brasil só entra em 42, mas eles já estavam aqui. Tá? Os acordos de Washington, que a gente chama, né, feito com o governo do Getúlio Vargas. Então, essa que foi uma situação que não demorou muito para eles se instalarem aqui, porque eles já estavam. Como que funcionava essa base? Como que ela servia? Era um ponto, a gente sabe que pela localização geográfica dela, é um ponto mais ao norte, né, do Brasil, consequentemente mais próximo lá dos Estados Unidos, que seria a rota, né? Como eu falei para você há pouco, eles instalaram várias bases aeronavais porque a autonomia dos aviões na época, os aviões de transporte de passageiros, de cargas, e próprios aviões militares, de bombardeiros ou caças, eles tinham uma autonomia muito pouca, tá? O combustível não era suficiente para eles fazerem um voo muito longo como a gente tem hoje, né? Os aviões têm uma autonomia estupenda, fantástica. Então, eles precisavam estar abastecendo, dando manutenção, eles precisavam parar para descansar a equipe ou as pessoas que eles transportavam por conta do cansaço, né? Que era normal isso. E aí ela servia com esse suporte.
Por isso que muito se pensa que na base, durante as minhas pesquisas eu descobri, até então eu imaginava que algumas pessoas, até pesquisas anteriores, falavam em 8, 7 mil militares norte-americanos. Ela não chegou a abrigar tudo isso, era centenas, né, de militares do Exército e da Marinha. Aí se diga que não existia aeronáutica ainda nessa época nos Estados Unidos, só a Marinha e o Exército, todos os dois possuíam aeronaves. Então eles operaram. Tanto é que quem construiu a base aeronaval do Amapá foi a Marinha, tá? Não foi a aeronáutica. A aeronáutica surge no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, nos Estados Unidos. No Brasil, desde a década desde 41, aliás, se eu não me engano, 41 a aeronáutica, ela surge, foi criada aqui, porque até então era igualzinho nos Estados Unidos, aqui no Brasil. O Exército tinha aviões, a Marinha tinha aviões, entende? Aí cria a aeronáutica, aí ela passa a ter essa competência e mantém-se ainda a Marinha. Mas o Exército perde as aeronaves. Então temos esse contexto aí. E servia também para ponto de patrulhamento, né? Que eram as patrulhas que, digamos assim, a vigilância do litoral brasileiro também, né? E já entrando um pouquinho, que a gente sabe que a gente tem a Guiana Francesa, logo aqui nossa vizinha também, que era da França. A França, quando foi invadida, o senhor me corrija, por favor, pelos alemães, eles se renderam, né, ao norte, e ao sul eles tiveram a colaboração dos franceses de Vichy, né? Isso, Vichy. Então, eu não sei, né, a partir desse contexto, se foram os franceses de Vichy que ficaram ainda sobre governando a Guiana Francesa, não sei. Isso que eu ia perguntar para o senhor também. Para você ter uma ideia, nesse contexto de construção de instalações militares, os norte-americanos eles constroem, em 1941, na mesma época eles começaram a construir aqui no Amapá, o aeródromo, tá? Estou falando do lugar onde pousava e decolava os aviões. Sim. Construíram lá, onde é o atual aeroporto da Guiana Francesa de Cayena, né? Que agora Félix Emboá, uma coisa assim, que é um general, herói guianense. Mas antes era o aeroporto de Rochambeau, tá? Que é um herói francês da época da independência dos Estados Unidos. Então eles constroem e depois, logo depois, se para essa construção. Por quê? Por conta dessa invasão alemã. Mas há um movimento na Guiana Francesa contra os alemães, eles acabam se revoltando e conseguem se tornar independente na Guiana. Fica independente nesse período, entre aspas, né, do governo alemão. E aí os norte-americanos passam a concluir a instalação dessa base e a operar também lá na Guiana Francesa. Então temos esse contexto, a partir de 43. A gente falava agora há pouco sobre, antes da guerra, né, os Estados Unidos já estarem atuando por aqui também, já verificando os possíveis cenários, né? Que eles com certeza já tinham ali pesquisas, projetos também para caso entrassem na guerra. Mas a gente tem ali também na década de 30 ainda, a gente recebe uma expedição alemã também aqui no sul do estado, que é lá na região do Jari. Isso também. Algumas pessoas falam que no contexto ali, né, digamos assim, na realidade, no que está descrito oficialmente, eles vieram fazer pesquisas, né? Mas algumas pessoas falam que eles estavam também mapeando aquela região, porque o Jari, a gente sabe, as cabeceiras dele estão ali próximo, um pouquinho próximo também da Guiana Francesa. O senhor pode falar um pouquinho sobre essa visita dessa expedição aí? Até recentemente nós demos uma entrevista para a Rede Globo em nível nacional, né, falando sobre isso, Jornal Hoje, inclusive, na Sandra Enenberg, né, e a gente que foi levantado durante uma matéria, né, feita pela TV Amapá, onde eles destacam essa questão. De fato, né, aconteceu, né, eles ficaram um período de quase 2 anos aqui, de 35 a 37, eram 2 oficiais alemães, inclusive, eles eram especialistas em várias áreas, né? Eram pilotos de avião, né? Trouxeram até um avião, um hidroavião, né? Eles fizeram várias experiências, né, de voo para ver como ele pousava, inclusive não deu nem certo esse avião, mas eles fizeram todo um estudo científico, eles eram pesquisadores, né? Cientistas também ao mesmo tempo, e aí eles conseguiram levar muito material, né? Há relatos de que possivelmente eles tinham essa intenção, né? Como era anterior, né? E a guerra, mas a Alemanha já estava numa expansão, já tinha experiência, né? Já tinha experiências, inclusive na Guerra Civil na Espanha, né? Então ela já estava se preparando para todo esse contexto, já estava se armando e tudo. De maneira que
eles conseguiram mapear, né, fizeram todo um estudo e até uns anos, já no século XXI, houve uma exposição na cidade de Colônia, se eu não me engano, na Alemanha, uma exposição desse material que foi coletado. Muitos artefatos, né, inclusive material da flora, da fauna e minerais. Né? Fizeram todo um estudo, imagina, 2 anos para eles conseguirem fazer isso. E esses militares, inclusive, lutaram na Segunda Guerra Mundial, depois da guerra, e sobreviveram, não morreram. Então, tem um fato muito interessante. A presença, permite dizer até, alemã aqui é muito interessante. Nós tivemos, por exemplo, na arqueologia, um fato bem curioso, um alemão, oficial alemão que lutou na Segunda Guerra Mundial, inclusive na África. Ele conseguiu sobreviver, mas ele era apaixonado por arqueologia, né, pelo contato com povos na África. Ele começou a se interessar e tudo por isso. Quando terminou a guerra, ele veio trabalhar no Museu Guild, que é o Peter Hilbert. E ele veio para cá fazer escavação. Ele escavou onde nós temos aqui no centro a Praça Barão do Rio Branco. Olha só, tá? Que interessante. Que é um cemitério. Durante a construção da praça. E foi oficial alemão na Segunda Guerra Mundial. E, paralelo a ele trabalhou junto com um casal de norte-americano, que inclusive é o marido da Beth Megals, né? Que é o Clifton Evans, que também foi oficial norte-americano. Eles eram inimigos, mas no final da guerra se aliaram. Para vocês verem como a guerra está muito presente aqui no Amapá. Né? Depois da final da guerra, né? E a gente tem esses resultados, né, das pesquisas também, inclusive da base também. Depois da sua operação, a guerra na Europa terminou em 45, né? Na verdade, no Pacífico também, só que depois, né? E depois dessa fase de utilização da base, ela foi entregue, né, ao Brasil. Não sei se a aeronáutica, na época que já havia sido criada. O senhor pode falar um pouquinho dessa utilização posterior? Sim, é um fato também que você perguntou da agora há pouco, é importante destacar, quanto à utilização da base. Né? Não era só como entreposto, né, para abastecimento, né, ou descanso das tripulações, né, das pessoas que utilizavam esses aviões, mas também tinha um papel importante na localização desses submarinos, os U-boats, os submarinos alemães, que infligiam muitas perdas aos navios mercantes. Então, eles utilizavam nesse contexto não só aviões, no início foi aviões, a partir de 43 se instala aqui, que é a minha pesquisa, os balões dirigíveis, tá? Que a gente chama... De 43, né? 43, tá? É a partir de 43, início de 43, que vai ocorrer um plano, uma articulação dos aliados para fazer frente a esses submarinos, com o uso de tecnologias. Aí temos o que? Os radares, os sonares, entendeu? Porque até então não se tinha. E também torpedos, armas, bombas sofisticadas, né? Armas inteligentes e com alta tecnologia, que vão conseguir conter. E aqui no Amapá vão ser empregadas muitas tecnologias que nós não temos hoje, inclusive. Tá? São os radares, sonares, tá? Torres de comunicação sofisticadíssimas. Só está lá a evidência, né? O testemunho, inclusive até desmontar essas torres. E resultado disso é a vinda de 2 balões, que são os blips, ou aerochips, né, que a gente chama, balões voadores. Não vão confundir, né, as pessoas confundem muito, e dizem, são Zeppelins. Zeppelins eram os alemães. Tá? Aqui nós não tivemos Zeppelin, nós tivemos balões dirigíveis, que era igual aos Zeppelins, mas é outro nome. Então a pessoa olha para as torres, para a torre que a gente chama torres móveis, de atração, certo? Que é atracamento, né, que eram móveis, né, como sendo dos Zeppelins, mas não tem. Nós tivemos no Brasil, eu visitei, inclusive, tem em Recife, uma dessas torres que foi restaurada, tá lá, que é anterior à guerra, porque nós tivemos a operação de Zeppelins com transporte. Teve uma outra base também, não sei se foi em Alagoas, né, que foi criada uma base também. Não? Toda a costa brasileira, né? Teve. Aí eram 2 batalhões, o ZP-41 e o ZP-42, e aqui o Amapá fazia parte do 42. Eu visitei outra... no Pará, nós tivemos no Pará Torres de Balões, que é esqueci agora o nome, esqueci a que também tinha, né? Tem, toda a costa do Brasil quase. Professor, eu fiz uma visita àquele museu, um monumento, perdão, aos mortos da Segunda Guerra lá no Rio.
E eu vi, inclusive, eles têm um mapa lá e tem várias aeronaves, né? Entrando uma curiosidade aqui, o meu avô foi garimpeiro ali na década de 60, 70, na região do Lourenço, né? E ele fala que um grupo lá foi explorar, né? Garimpeiro sai pro mato, explora. E esse grupo descobriu uma aeronave desse período da Segunda Guerra, cheia de bombas, né? Então eles retornaram, avisaram. Inclusive, eu não sei qual foi se foi a aeronáutica dos Estados Unidos, enfim, foi a Marinha, mas veio um grupo para retirar as bombas e os restos mortais, né? Nós tivemos aqui no estado várias aeronaves, né, que caíram ali em várias partes, não só para o norte, também mais para cá, né? Se eu poderia falar um pouquinho, e eu desconheço também os motivos, né? Essa aeronave era um B-24, eu tenho um registro dela, inclusive eu cheguei um tio meu, já é falecido, ele chegou a participar desse resgate junto com o Exército Brasileiro, que era sediado aqui, junto com a Aeronáutica. Eles foram lá, abriram uma clareira para os helicópteros pousarem e resgatarem. Eram 8 tripulantes. Eu, inclusive, participei da cerimônia, se não me engano, em 1991, aqui na Praça da Bandeira, onde os norte-americanos vieram. Nossa, olha só. Nós filmamos, na época eu trabalhava no Museu Joaquim Caetano, né? Eu acompanhei essa cerimônia, em homenagem a esses mortos. E de fato, aconteceram vários sinistros, por isso que os balões eram utilizados. E esses balões, inclusive, eles operaram no resgate de tripulações, na busca de aviões acidentados, foram vários. Eu participei em 2005, inclusive junto com a Força Aérea Brasileira, a convite do Ministério da Defesa, né, lá em Brasília, e para participar, para mostrar os destroços de um desses aviões que tinham na região do Caciporé. Gurupora, aqui no Pacuí. Tá? Né? E aí foi até a TV Amapá, noticiou, fizeram matéria, eu estive já umas 3 vezes lá. Então, isso foi ocorreu muito aqui em outros lugares do Brasil também, onde tinha essas bases. Inclusive os norte-americanos, quando termina a guerra, eu vi essa matéria no jornal Amapá, que era aqui da época do território, ele dando recompensa para quem encontrasse ou pudesse dar pista de desaparecimento, porque ainda existe alguns aí desaparecidos. Tem um caso lá no Oiapoque, ainda existe esses destroços lá no Oiapoque, tem numa aldeia, né, do Comendê. Eu ia falar isso uma vez, eu já trabalhei em iniciação científica no Oiapoque, e alguém me disse, eu não sei se foi do museu de lá, o Museu Coarri, né? Alguém me falou sobre esse relato desse avião, que inclusive algumas pessoas queriam fazer uma expedição, que ele estaria em uma área indígena, realmente, mata muito adentro, que nunca tinha recompensa. Sim, exatamente, interessante. Dava recompensa. Olha só, agora que me veio a recordação disso aí. Só para finalizar, existia na época também um contexto todo econômico, né? Que Getúlio Vargas, na época, queria atrair muito desenvolvimento econômico para o Brasil como política externa. E essa questão da implementação das bases também, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, mas pelo menos até onde eu sei, era também uma forma do Brasil ser recompensado com troca de tecnologia, né? Que foi algo que também não aconteceu. O Brasil, ele recebe como um atrativo econômico na era Vargas e tudo mais, mas ele acaba não recebendo de volta esses acordos sediados, né, de troca de tecnologia. Na realidade, pelas pesquisas que a gente tem, a questão, o uso dessas bases, quando termina, né, a guerra na Europa, né, não tinha mais sentido, né, acontecer. Ela termina já, no caso, aí, em maio, né, com o suicídio, né, e a rendição, suicídio do Hitler e a rendição dos alemães. Então, se resolve. Aí, quando em junho, ela é desabilitada aqui, né, entregue para o governo brasileiro, mas eles entregam todos os equipamentos, né? Tudo que tinha dentro aquela dessas história bases, que foi enterrado, os equipamentos não existe. Não, isso aí, mas deve ter sido enterrado, possivelmente, foi coisas do dia a dia, né? Esses enxovais que os militares utilizavam, louças e outras coisas, mas não podemos dizer esses equipamentos, né? Armamentos, as tecnologias que se tinha, ficou para o governo brasileiro. Mas aqui no Amapá, o que é que eles fizeram? Eles levaram para outras bases, tá? Porque não tinha essa serventia aqui, então foi tudo remanejado para outro governo brasileiro, tá? Então temos esse contexto. Professor, 11 horas e 2 minutos, a gente estourou nosso tempo. A gente tem muita coisa para conversar, fica o convite para retornar. Muito obrigado pela sua participação. Gente, obrigado pela audiência, pela companhia. O Hora da Ciência estará de volta na próxima segunda-feira aqui na Rádio Difusora. Muito obrigado.